Fala pessoal, boa noite. Vamos botar o título do nosso... Toda vez eu vou colocar o título e eu viro aqui, você viu? Semana passada foi a mesma coisa. Vamos botar o título da nossa live aqui para todo mundo conseguir conversar com a gente. Pronto, comentário fixado. Nossa, que legal, o pessoal já entrando aqui. Elaine, boa noite. Everson, Bia, que bom ter você aqui, boa noite. Grace, boa noite, que prazer. Que prazer ter vocês aqui hoje. Pessoas muito queridas aqui. Você sabe que isso deixa a gente nervoso, né? Quando a gente vê gente querida participando aqui. Obrigado. Maíra, minha amiga, uma amiga muito querida. Que bom que você está aqui. Entrou aqui Saquitane Odontologia, que é a minha irmã, Cláudia. Oi, minha linda. Que saudade de você, hein? Que bom que você está aqui. Vamos conversar um pouquinho hoje. Fernanda, boa noite, gente. Que bom. Vão colocando aqui, tá? Os seus cumprimentos, dá oi para o pessoal. Ó o Everson aqui. Tá, você nervoso. Cara, a gente fica nervoso. O Everson participou já de vários treinamentos meus. A gente fica nervoso, sim, Everson. O negócio é que a gente vai para cima com medo mesmo, né? E hoje, olha, eu separei musiquinha para colocar. Porque você adora um rock, hein? Hoje é sexta. Ó. Sexta-feira. Cleo. Oi, Cleo, tudo bem? Eu tô tomando café, tá? Eu adoro um café. E hoje a gente tem bastante coisa para conversar. O que vocês estão aprontando na sexta-feira aí? Qual é a programação de sexta-feira? Coloca aí nos comentários qual é a sua programação para depois dessa live aqui. A Clélia. Oi, Cléo, que legal que você tá aqui. O Everson eu sei que gosta de um rock, porque nas formações eu coloco, né? Pessoal, muito legal estar aqui com vocês. Muito legal vocês estarem participando, estou muito feliz. Essa é a segunda semana do nosso projeto de lives semanais, tá? Eu me comprometi a toda semana estar aqui pra gente conversar. Durante uma live muito legal, eu preparo com muito carinho essas lives, eu pesquiso o tema, eu ligo para as pessoas para pesquisar, para escolher assuntos relevantes, eu cuido desse projeto e fico muito feliz de você estar participando aqui. Os nossos dias oficiais, o dia oficial da semana é quinta-feira, às 20 horas do horário de Brasília, das 20 horas do meu horário aqui do Mato Grosso. Tava meio amarelo a luz, né? Às 20 horas do Mato Grosso e 21 do horário de Brasília. Só que essa semana, excepcionalmente, como eu coloquei lá no post, a gente está se falando hoje, sexta, porque eu fui convidado para participar de um webinário de um brother, um parceiro muito querido lá de Brasília, e eu participei ontem, era bem no horário. Eu até podia fazer uma live de meia hora antes do webinário dele, mas eu acho que o assunto que a gente vai conversar hoje vai nos levar por caminhos maiores do que 30 minutos. Então eu quis deixar para fazer hoje e te agradeço por você estar aqui comigo. Mas semana que vem a gente volta para quinta-feira, 20 horas do horário de Mato Grosso e 21 do horário de Brasília. Tá bom? Que bom que vocês estão aqui, ó. O Jorge, a Edneide. Tudo bem, Edneide? Que legal que você está aqui. Vamos começar nosso papo hoje, que nosso papo dá pano pra manga, hein? O objetivo desse projeto de lives nossa é que a gente possa conversar em um nível bastante profundo, bastante sincero sobre liderança, sobre o papo reto de liderança, sobre liderança de verdade. Vitor Clemente. Vitão, tudo bem, cara? Vitor, eu fiz faculdade com ele, faculdade de Direito. Se você não sabia, eu já fui advogado. Vitão, que bom que você tá aqui, irmão. Te vejo direto nas redes sociais, mas faz tempo que a gente não se fala. O Will tá aqui também. Que bom que você tá aqui, irmão. Então, vamos lá.
Esse projeto de lives, a ideia é que a gente possa discutir um papo direto e reto sobre liderança. Se você acompanha meu trabalho, você sabe que o meu papel, o que eu tenho de legado, tudo que eu faço envolve inspirar as pessoas a desafiar as suas perspectivas para que elas possam descortinar um mundo de possibilidades que para elas estava meio improvável. Tudo que eu faço gira em torno disso. E trabalhar com líder é o mesmo jeito. O meu papel é formar lideranças de verdade. Todo o meu trabalho é feito para que a gente tenha líderes de verdade para o mundo. O que significa isso? Significa que liderança de verdade é um caminho árduo e cheio de detalhes, como os que a gente vai conversar hoje para poder ser construído. E ele é muito diferente do que as coisas que a gente costuma ver por aí, tá? Vitão, saudade de você, cara. O Will também. Que massa que vocês estão aqui. Ao longo dos comentários da live, coloca nos comentários tuas perguntas, tuas observações, a sua opinião sobre as coisas que eu vou estar falando. É muito importante você interagir. Se eu falar alguma coisa legal, uma coisa que você curtir, aperta no coraçãozinho aí, porque quanto mais você clica nesse desenho do coraçãozinho, mais o Instagram entende que essa live é relevante e ela possibilita, ela transmite para mais pessoas. Ela fala, o Vitor tá ao vivo aqui e a live tá sendo legal. Também tem um desenho de um aviãozinho aí, como se fosse um origami, aquele aviãozinho que tá embaixo. Clica, se você estiver gostando aqui da live, clica nesse aviãozinho e convida pessoas da sua rede aí que você acha que possam se interessar por esse assunto, tá? Esse conjunto de ações é até legal você saber para quando estiver fazendo suas lives. Já tá vindo coração aqui. Um beijo para vocês que estão clicando. É legal para quando você for fazer suas lives, isso mostra pro Instagram que você está com conteúdo relevante e ele mostra para mais pessoas. Então mais gente tem a oportunidade de assistir isso. Tá bom? Vamos pro nosso papo, que o papo hoje tá bom, hein? O nosso assunto hoje, pessoal, a gente vai falar sobre treinamentos corporativos. Treinamentos corporativos. E por que esses treinamentos corporativos dificilmente desenvolvem as pessoas? E por que isso não é culpa das pessoas? Às vezes não é culpa das empresas. E algumas poucas vezes não é culpa das empresas de treinamento. Treinamentos também são serviços que eu presto com o Grupo Vida em Fluxo. Então eu estou no meio dessa história aí. Mas o que eu vou falar aqui hoje para vocês é o jeito que é o movimento que eu lidero na minha empresa. Então, acho muito legal a gente focar nisso. Eu não sei quem de vocês... Coloca aqui no comentário quem já participou de treinamento corporativo. Coloca aqui ponho... dá um aceno aqui. Você que já participou de treinamentos corporativos. Vai ser legal para a gente ver o quantos de vocês já vão se identificar com o que eu vou falar, tá? O grande lance é treinamento corporativo custa dinheiro, é caro, mas ele dificilmente se presta a cumprir aquilo que ele promete. Ou seja, treinamento corporativo nos moldes que a gente vê por aí, que estamos acostumados, não desenvolvem as pessoas do jeito que ele promete. Ele melhora uma ou outra pessoa? Melhora. Ele é útil? É um pouco útil, mas a gente precisa encarar de frente o fato de que, principalmente as altas lideranças, não mudam seus comportamentos com treinamentos corporativos. E ao longo dessa live a gente vai falar por que isso não é culpa dos líderes não se desenvolverem nos treinamentos. Tiago, irmão, um abraço, que bom que você está aqui. Cíntia também, que legal que vocês estão junto comigo nessa live aqui, tá? Pessoal, as empresas gastam uma grana pesada em treinamentos todos os anos. Tem verba para isso, tem dinheiro já destinado para isso. Então as empresas gastam uma grana pesada com treinamento. Só que dificilmente esses treinamentos mudam as pessoas de uma maneira massiva e sustentável. Uma ou outra pessoa muda alguma coisa, uma ou outra pessoa, se organiza um pouquinho mais, um ou outro participante fica com uma frase que ele anota num post-it para colar na tela do notebook dele, mas
os treinamentos não desenvolvem em massa os participantes, não modificam o comportamento dessas pessoas em massa e, consequentemente, não causam uma mudança sustentável. Tenho certeza que você vai concordar comigo nisso. A Elaine está colocando aqui, ó, geralmente não leva em consideração as especificidades das pessoas. Esse é um dos pontos também. Daqui a pouquinho a gente vai falar do porquê que o negócio é avacalhado desse jeito. O Will está concordando, sabe que a parada é assim. Então, ou seja, a empresa gasta uma grana pesada com treinamento e esse treinamento não muda as pessoas do jeito que a empresa espera. Aonde que isso nos leva, né? Aonde a gente vai parando com isso, né? O dinheiro do treinamento existe, a verba existe para contratar, prega-se o tempo todo a importância de desenvolver o ser humano, e ainda bem que a gente está nesse movimento super legal de empresas mais humanizadas. Então existe o dinheiro, existe a pregação de que é importante investir em desenvolvimento, esse investimento é efetivamente feito porque as empresas contratam os treinamentos, mas os problemas delas não são resolvidos. Aí a gente tem um gravíssimo problema. Tem um problema para as empresas que vendem treinamento, porque a coisa fica discriminada. As pessoas não levam a sério, as empresas, os líderes, os gestores, a alta liderança, às vezes algumas delas contratam porque tem que contratar, porque se não contratar fica rotulado como uma empresa que não investe em treinamento. Mas contrata a contragosto. E é culpa dela? Não, é porque ela não sabe responder por qual é a utilidade do treinamento. Por quê? Porque o líder continua com os mesmos gaps que levaram a empresa a dar o nome dele para participar do treinamento. Então passou lá 6 meses de treinamento, a empresa olha para o líder que ela pagou para participar do treinamento, o líder está igual, está fazendo as mesmas coisas. E não vem com um papo de, ele melhorou um pouquinho. Não, melhorou um pouquinho não era a finalidade do treinamento. A finalidade do treinamento era despertar o sujeito a ponto dele mudar completamente, ou iniciar um processo de impacto nessa mudança. Não era melhorar um pouquinho. Isso não está escrito no portfólio do treinamento, né? Vamos ajudar os líderes a melhorar um pouquinho. Não está isso lá. Então não é essa a pegada. Boa noite, Fernanda, querida. Que bom que você está aqui. Fizemos uma live top juntos. Vamos fazer mais, hein? Ou seja, a empresa, qual é a visão que a empresa tem? Gasta uma grana, as empresas vêm aqui e não muda nada. Aí os próximos que vão oferecer treinamentos lá, o pessoal está sempre castigado. Então isso é ruim para quem vende treinamento. Porque essa objeção é complicada. A empresa, ela continua sem conseguir. Quer ver uma dor latente, pulsante dos empresários? Não consigo medir o ROI dos treinamentos. Eu não consigo medir o que eu tenho de retorno sobre esse volume de investimento que eu faço em treinamento. O que eu sei é, eu gasto uma grana pesada, tá lá no orçamento da empresa, tá lá nas planilhas da empresa, no controle financeiro. Eu gasto uma grana pesada com treinamento e eu não sei o que isso traz para mim. O dia que isso ficar claríssimo para as empresas, você pode ter certeza que você que trabalha vendendo treinamento vai vender muito mais, porque eles vão estar vendo o ROI. Hoje a empresa não vê ROI sobre isso. A gente tem que fugir um pouco do papo de, olha, melhora um pouco, né? Teve uma certa melhora, mas se você espremer com mais 2 ou 3 perguntas a pessoa que está te falando, né, sobre isso, ela não vai saber dizer qual é a mudança real que aquele treinamento caríssimo trouxe para dentro da empresa. Então a empresa tem dificuldade de medir o ROI sobre os treinamentos, tá? Maíra está perguntando aqui, seria o desejo de mudança, atitude, falta de desejo para resolver o problema? Sei, mas legal você ter colocado. Coloca aqui nos comentários, eu vou entrar nisso agora, mas eu vou dar um tempinho para vocês escreverem aqui. Por que você acredita que o treinamento corporativo não muda as pessoas em massa e de maneira sustentável? Por quê? E se você acredita nisso, né, Vitor? Você pode colocar, Vitor, você está falando uma bobagem. Giovana, que legal que você está aqui. Que bom. Perla, tudo bem? Nossa, um monte de gente querida aqui, cara. Que honra, viu? É uma honra poder estar aqui. Lascando o coração na tela. É isso aí, gente. Aperta no coração aí, hein? Vamos lá. Por que esse ciclo acontece, hein?
O Everson está colocando aqui, ó. O que seria preciso para um líder realmente ter uma mudança após um treinamento? Vamos entrar nisso agora, porque eu já falei do problema, né? O problema existe. Eu acho que é inegável, e eu pesquiso, hein, cara? Se tem um sujeito que estuda, sou eu. Agora eu vou te falar, não consigo achar eu estava preparando essa live, vamos lá, vamos chegar nas soluções, que é o que eu comecei a viver aqui, mudando um pouco o jeito de fazer os treinamentos, né? Isaira Costa, seja bem-vinda. A Fernanda colocou, envolve mudança de cultura organizacional. Vai ter uma pitada disso aqui na solução, Fernanda, muito legal. Por que esse ciclo acontece? Ó, Giovana, já tá no rastro. A mudança é de dentro para fora. Vai ver que vai cair como uma luva no negócio aqui, ó. Coloca aí, gente. É legal medir isso, porque você vê, eu não tô falando nenhuma bobagem para você. Você também sabe disso. Talvez você não fale por aí desse jeito, do tipo, você gasta dinheiro com treinamento corporativo, mas o treinamento não muda o colaborador e não muda o líder lá. Não muda um volume massivo de pessoas e não muda de uma maneira sustentável. Você também sabe disso. E aí vocês já colocaram cultura e mudança de dentro para fora, que vai estar dentro da nossa pitada de por que esse ciclo acontece. Esse looping de eu gastar com treinamento, não perceber a mudança dos colaboradores, não saber o ROI desse treinamento, contratar outro, continuar não vendo mudança, pensar que estou gastando meu dinheiro à toa, não querer mais contratar treinamento, e ao mesmo tempo um monte de gente falando que eu tenho que investir no capital humano da minha empresa, mas eu não vejo resultado, enfim. Por que a gente para nesse looping? A Elaine colocou, conciliar o desejo pessoal com o objetivo da empresa. A Maíra, eu acho que depende totalmente da vontade de mudar, maravilhoso. Então vamos lá, eu tenho aqui duas razões para passar para você, 2 motivos de por que os treinamentos corporativos não funcionam do jeito que eles estão estruturados hoje para desenvolver as pessoas. Não funcionam por 2 motivos. Treinador ruim e estrutura do treinamento focada em ferramenta e método. Esses são as duas razões que eu encontrei para os treinamentos corporativos não funcionarem, mudando realmente uma pessoa de dentro para fora, fazendo com que aquele colaborador deixe de ter aquele gap que fez a empresa botá-lo na cadeira de um treinamento. Treinador ruim e estrutura do treinamento focada em ferramenta e método. Vamos falar um pouquinho desses 2 agora. O Thiago colocou aqui, ó, meu amigo, cursos e treinamentos são necessários para dar uma oxigenada, sempre agrega. Concordo plenamente, tanto é que dou cursos e treinamentos. O lance aqui do que eu tô falando aqui na live ele é necessário. Agora, é muito importante que além de dar uma oxigenada, ele também transforme as pessoas de verdade, né? Uma liderança de verdade, eu acho que a pegada é assim, ó, a oxigenada, os treinamentos para dar uma oxigenada tem vez. O objetivo do que eu tô falando aqui na live e quando precisa transformar uma pessoa, quando precisa desenvolver de verdade os gaps dela para o resto da vida. Aí é muito mais profundo que uma oxigenada. A Beatriz, pensar em qual treinamento levar para dentro da empresa, muito legal. A Cláudia colocou, uma coisa é saber onde mudar, outra coisa é você conseguir colocar em prática, ter alguém para realmente te guiar a fazer acontecer, ó. Entrou aqui no treinador já, ó. O Thiago colocou aqui, ó. Faltou uma frase aqui. Eu argumentei o dele e ele comentou que faltou uma frase. Gustavo treinador, ó. Tá aqui, meu brother. Coloca aqui, ô Thiago. A Graciele colocou, quando iniciei minha carreira em RH, passei por treinamentos que mudaram a minha vida. Treinamentos reflexivos. Bacana. Ela já deu uma pista, né? Treinamentos reflexivos mudaram a minha vida. Eu dei 2 calças para os treinamentos não mudarem as pessoas. Treinador ruim e treinamento com a estrutura focada em ferramenta e método.
O Everson colocou, além de um treinador ruim, muitos treinadores não dão suporte pós-treinamento para ver se realmente está tendo uma mudança ou melhora. Isso aconteceu na empresa onde eu trabalho. A Bia colocou, quase tudo que sei aprendi em treinamentos e pós. Olha só, vamos falar um pouco desses dois pontos e aí a gente vai aprofundando o nível do nosso papo aqui. Porque uma coisa é clara, tá? Eu não sou anti-treinamentos. Quem me conhece, eu vou te falar uma coisa, dificilmente você vai conhecer um sujeito que estude mais do que eu. Eu estudo muito, cerca de 4, 5 horas por dia, numa semana, e como inclui sábado e domingo, então isso vai dar 35 horas de estudo por semana. Estudo pra cacete. Eu não sou contra estudo. Faço cursos, pós, eu só vejo que esses cursos não têm uma capacidade de mudar uma massa de pessoas, muda uma ou outra, mas não muda em massa as pessoas, e essa mudança não é duradoura. As pessoas daqui a alguns meses voltam a ter gaps. O Thiago está continuando lá, ó, no retorno para a vida real, as empresas esquecem tudo que foi passado nos cursos e tudo vira prioridade e não conseguimos executar o que acabamos de aprender. As mudanças não são sustentáveis, tá vendo? Vamos falar um pouco então desses dois motivos que levam os treinamentos a não gerarem... Gente, e entende isso, tá? Eu tô falando de mudança massiva, de um monte de gente ao mesmo tempo, e mudança que dure, que não passe daqui 6 meses o sujeito volte a se comportar do jeito que com os gaps que ele tinha. É isso que eu tô dizendo, tá bom? Porque treinamento corporativo, a pegada é o seguinte, a empresa gasta lá 200, 300 mil num treinamento. Ela não pode mudar só 5, 10 pessoas. É um treinamento caríssimo. Não pode. Ela precisa mudar uma cacetada de gente ao mesmo tempo, por isso que ela paga uma cacetada de dinheiro. Então é isso que a gente tá discutindo aqui hoje, tá? Gustavo colocou, treinamentos devem focar em transformar soft skills, diferente do que trabalhar somente hard skills. Soft skills, habilidades comportamentais, né, que é o que o Gustavo está colocando, e essas hard skills envolve mais conhecimentos técnicos, né? Tá na pegada do que eu coloquei aqui. Vamos adentrar nos dois motivos para os treinamentos, a meu ver, não impactarem massivamente e de maneira sustentável os colaboradores. Primeiro, treinador ruim. Depois, a estrutura focada em ferramenta e método. O que eu quero dizer com treinador ruim, tá, gente? Treinador ruim é treinador ruim em desenvolver pessoas. Ele pode ser um cara inteligentíssimo, uma mulher inteligentíssima, gênios, de conhecimentos técnicos profundos, mas não tem um tino, um tato, um dom, chame do que você quiser, para desenvolver pessoas. Então, quando eu falo treinador ruim, eu estou querendo dizer treinador ruim de desenvolver um ser humano, de despertar no ser humano aquela fagulha que pega fogo nele por dentro e faz ele querer mudar dali para frente. É isso, tá? O currículo dos treinadores, o que a gente vê no treinamento? Preocupação em demasia com o currículo. O currículo tem que ser extenso, o cara tem que ter estudado em 35 universidades, feito 110 cursos, falar 10 idiomas e ter feito ali uma imersão, né, no Vale do Silício, nas empresas mais inovadoras do mundo. O cara tem que rechear o currículo, né? O currículo do treinador é bom, mas ele não tem dentro dele aquele poder de despertar fagulha em outro ser humano que descortina um engajamento nele em querer mudar. É disso que eu estou falando. Tem treinadores que são muito comunicativos, muito articulados, mas isso não significa que você tenha a capacidade de mudar um outro ser humano. Você falar bem, você falar bonito, você ser articulado, eu gosto dessa palavra. Uma pessoa articulada não necessariamente muda um ser humano. E eu vou te dizer, se a gente for pesquisar os grandes líderes da história da humanidade, você vai ver que 80% deles não era muito articulado, não tinha a tal da oratória. O sujeito tinha nele esse dom e essa capacidade absurda de despertar no outro a fagulha
para se engajar em uma mudança. Mudar a perspectiva do sujeito a ponto de ele próprio querer mudar. Alguém colocou aqui, acho que foi a Giovana, que a mudança tem que vir de dentro para fora. Então o sujeito tem que querer. Tem muito disso em treinamento, que assim, a empresa contrata o treinamento, vamos dizer que vai 100 pessoas para o treinamento, tá? Você precisa entender que nem todas estão engajadas para mudar. Nem todas estão com vontade de mudar, elas estão indo porque a empresa está pagando. Se você chegar lá e vomitar o conteúdo do treinamento, a pessoa não vai mudar. Você precisa conquistar o engajamento. Tem muito treinador que não consegue despertar o engajamento das pessoas para mudar. Não consegue despertar o desejo em uma pessoa em se engajar ela mesma em um processo de mudança. E esse é o diferencial para a pessoa mudar de verdade a ponto de não voltar a ter os gaps que tinha. Quando esse engajamento brota de dentro dela, ela muda a perspectiva dela e fala, caramba, realmente eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Nesse dia, abrem-se diversas portas e ela vai continuar mudando pro resto da vida dela. Você também não vai mudar uma pessoa em um treinamento, mas aquela fagulha que o treinador bom explodiu dentro dela vai fazer com que ela, dali pra frente, reverbere coisas na vida dela que só façam ela evoluir naquilo que antes para ela era um problema. O treinador, é preciso ter treinadores e treinadoras ótimos, excelentes, em despertar nas pessoas essa mudança de perspectiva, essa fagulha, essa mudança de mentalidade que desperte no sujeito o desejo real de olhar para dentro de si e falar, porra, eu preciso mudar. E a maioria dos treinadores que eu vejo não tem essa capacidade. São sujeitos articulados, pessoas que falam muito bem, pessoas com um currículo incrível, mas é só isso. E no fundo a gente sabe que isso não resolve, tá? E assim, deixa eu dar uma olhada no que vocês estão comentando aqui. A Giovana colocou, depende também se o treinamento é técnico ou comportamental. Maravilhosa observação. Tem treinamento que é para ser técnico mesmo, tem treinamento que está mais focado ali em hard skill, como o Gustavo falou, e tem treinamento que é soft skill, tem treinamento que é mais comportamental. Muito legal a observação. A Isa colocou, comportamento tem sido a base de relacionamentos sadios e produtivos. A chave é comportamento, vocês pegaram isso, né? Tipo assim, até no comentário da Giovana, treinamento técnico ou comportamental. Eu acredito que o que funciona sempre vai ser o comportamental. O técnico ajuda, mas não resolve. Até porque, na minha visão, para o sujeito aplicar um negócio que ele aprendeu, ele precisa ter esse comportamento engajado de querer usar aquilo. E tem nego que é teimoso em liderança, hein? O cara não vai aplicar só porque não se engajou na mudança. Então, eu acredito que primeiro vem o despertar do comportamento e depois o técnico. Mas, como a Giovana colocou, cada um cabe em algum momento. Como eu estou falando de mudanças duradouras, que mudam um sujeito para sempre, a gente tem que partir do treinamento comportamental. E a Isa colocou aqui, ó, comportamento tem sido a base de relacionamentos sadios e produtivos. Comportamento é tudo. Se você ajustar o comportamento... Eu vou fechar essa live com um conceito que vai fechar com chave de ouro isso, tá? Lembra que a promessa das nossas semanas, das nossas lives, é que a gente tem que subir juntos aqui 1% a mais no nosso entendimento de liderança de verdade por semana. Acho que a gente vai fechar isso legal com o último conceito da nossa live. Gustavo colocou, uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é gerar transformação. Eu falei isso uns dias atrás com um amigo meu que falava muito sobre currículo. Tá? A gente estava falando sobre essa questão de currículo para escrevermos um artigo. O meu currículo é ótimo, eu adoro o meu currículo. E eu tô falando essas coisas assim porque eu já vivi ali, eu já fui tarado por inflar meu currículo. E aí que eu me tornei um cara estudioso, né? Mas depois passou um tempo, eu falei, pô, esse troço aqui não muda nada. Porque as grandes pessoas que mudam os outros não têm currículo vasto. É impressionante, gente. Repara, não precisa acreditar em mim, né? Se você estiver bravo, não precisa acreditar em mim. Vai pesquisar. Você vai ver que os grandes líderes, aqueles fenômenos de liderança, a pessoa não necessariamente terminou a faculdade. Ela tem a fagulha de despertar o engajamento no outro e a vontade dele de ser melhor. É isso que traz mudança de comportamento a longo prazo de um jeito sustentável. Então a gente falava sobre essa coisa de currículo. Eu acredito que se eu chegar com o meu currículo e esfregar ele na cara de alguém, não vai mudar essa pessoa. Esse currículo, o currículo,
em si não desperta a vontade de uma pessoa de mudar. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, quando eu falo de treinador, o treinador precisa ter uma mistura de dom e trabalho duríssimo. Não é nem duro, é trabalho duríssimo. Eu acredito nisso, nessa soma. Para você ser um desenvolvedor de verdade de pessoas, uma pessoa que realmente muda o colaborador de uma empresa, desenvolve de verdade uma massa de pessoas, de colaboradores, de líderes, e essa mudança não vai acabar daqui a 6 meses, vai reverberar pelo resto da vida da pessoa. O treinador, a treinadora precisa ter dom para isso, para desenvolver gente, mas trabalho duríssimo, de estudo, de aperfeiçoamento. Aí entra as partes técnicas de você aprender isso, de você entender conceitos de psicologia, de coaching, da ciência que você quiser, eu estudo de tudo, faço várias formações de várias áreas para entender um pouco de tudo, para que o meu cérebro tenha substância para alimentar o meu dom de desenvolver as pessoas. Tem que ter as duas coisas. Tem gente que tem dom, mas só o dom não basta. O dom sem disciplina e trabalho duro não vai te levar a lugar nenhum. Tem gente que trabalha duríssimo, mas não tem dom. Quer dizer que não pode fazer? Ora, Victor, pelo que você está me dizendo, então, eu não posso ser treinador se eu não trabalhar duríssimo. Pode, claro que você pode. Agora, vamos pegar uma analogia aqui de um atleta. Vamos pegar uma analogia de jogador de futebol, vai. Tem um jogador craque e tem o pereba, que também é jogador. Também são jogadores profissionais. Tem o cara que é um craque, um gênio, e tem aquele que é um grandíssimo atleta esforçado. E tem lugar para todo mundo. O esporte tem divisões. Tem gente que está na primeira divisão, tem gente que está na segunda, tem gente que está na terceira, tem gente que está na quarta. É disso que eu estou falando. Treinador de elite, treinador de primeira divisão, tem dom e tem trabalho duríssimo. O Neymar é um cracaço jogando futebol? É. O Messi, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Vou pegar o exemplo do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um atleta que tem um dom maravilhoso para jogar futebol. Ele não é um gênio, mas ele é um atleta muito habilidoso. Ele tem o dom para jogar futebol, mas o sujeito trabalha pesado, pesadíssimo. Malha feito um animal. O apelido dele é um robô, né? Um robozão. Vai pra banheira de gelo. Chega primeiro que todo mundo no treinamento. Sai depois que todo mundo. Treina cobrança de falta com as duas pernas, com cabeceio. O sujeito cuida da alimentação. Faz exercícios absurdíssimos para cuidar da saúde. E tem 36 anos e tá melhor do que eu em 2 vidas. Então, o negócio é o seguinte, o dom mais trabalho duro. Para o treinador é a mesma coisa. O treinador que não tem dom e trabalha duríssimo vai ser um bom treinador, um treinador esforçadíssimo que vai jogar em alguma divisão dessa história de fazer treinamentos corporativos. O que tem dom e não trabalha duríssimo também vai ficar em alguma divisão perdida de treinamentos corporativos. Mas o que tem o dom e trabalha duríssimo, esse joga os jogos grandes de treinamentos. E é esse que, na verdade, vai ser citado pelas próprias empresas como alguém que muda o mercado, como alguém que é uma referência, como alguém que é diferenciado em desenvolver pessoas. Beleza? Pessoal, o que vocês estão achando? Coloca aqui pra mim. Olha, tem bastante gente participando aqui. Muito bacana. Vamos pro segundo ponto agora. O primeiro era a questão do treinador. O segundo é a estrutura do treinamento. A estrutura do treinamento ser focada em ferramenta e em método só. O que muda uma pessoa é a mentalidade. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos desenvolvendo pessoas, e eu atendo gente pra caramba todos os dias, já entrei em muitíssimas situações, já vivi muitíssimas experiências, porque eu sou um cara que trabalho e atendo. Trabalho duríssimo. Estudo muito. E atendo muito. O que eu descobri o que muda uma pessoa de verdade é a mentalidade. É a mudança de perspectiva. Não é uma ferramenta, não é uma técnica e não é uma teoria. Tem uma frase do Jung
Jung, o pai da psicanálise, o sujeito genial que trabalhava duro. Tem uma frase dele que revela isso muito melhor do que eu sou capaz de te explicar, né? Conheça todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O que isso quer dizer? Que o que muda as pessoas não é a teoria, não é a técnica, não é Harvard, não é a USP, não é. Isso é bonito, pessoal, isso é legal ter. É legal você ter... meu armário tá cheio de livro. Leio todos. Leio um livro por semana. Eu não sou conivente comigo. Eu me puno para... Eu me provoco, eu me estimulo, eu não me permito relaxar no estudo. Só que não é o que tem ali aplicado como ferramenta e técnica que muda uma pessoa. Eu procuro usar tudo que eu estudo para me ajudar a despertar a fagulha dentro do sujeito que vai fazê-lo se engajar, mudar de mentalidade. Todas as pessoas que já passaram pelo meu caminho, que de alguma forma eu realmente transformei, são pessoas que em algum momento do trabalho eu mudei a mentalidade ou a perspectiva e essa pessoa voou os voos dela sozinhas, mais altos do que eu poderia imaginar ou ensinar com técnicas e planos de ações. A mudança é a mentalidade que muda uma pessoa. É a mudança de perspectiva, tá? Guarda isso. Quando você faz uma pessoa mudar a perspectiva dela, você abre uma porta para que ela própria ganhe os caminhos de desenvolvimento dela. A questão é que os treinamentos são muito desenhados, são muito estruturados na parte ferramental, na parte teórica, nos conceitos técnicos, tá? Que tem um papel importante, mas ele tem um papel importante de dar substância para o treinamento e para aquilo que está sendo falado, mas que, na minha opinião, não mudam ninguém. Eu tô falando, a Giovana colocou um comentário legal da gente refrescar aqui, que existem treinamentos que são técnicos, mas tá lá, já tá dito no treinamento que aquilo é técnico, então você não espere mudança comportamental dele, porque aquele treinamento é técnico, ele tem a vez dele, tem a finalidade dele. Mas aqui eu tô falando dos comportamentais. Nos comportamentais o técnico não pode entrar muito não, porque não vai mudar ninguém. Isso é culpa da empresa de treinamento? É culpa da pessoa que formula o treinamento? Não é. A nossa cultura é muito embevecida nesse culto ao saber, ao intelectual e ao currículo. É um culto ao currículo, sabe? Então a empresa também não tem culpa. Se ela chegar lá com... não tem toda a culpa, né? Se a empresa chegar lá e não apresentar na proposta comercial dela os insumos, as substâncias, o currículo, a metodologia, o nome bonito das ferramentas e dos conceitos, se ela não apresentar isso, a empresa também tende a não ver com bons olhos que aquele treinamento é profundo. E aí fica nesse namoro fraco, sabe? Fica um tentando impressionar o outro, mas ninguém ama ninguém. Sabe? É isso. Fica um tentando mostrar pro outro que, olha, eu sou o que você precisa, mas no fundo, depois que o treinamento sai, tá lá, os problemas continuaram do mesmo jeito. É cultural. Então a empresa monta os treinamentos, ela programa os seus treinamentos, se preocupando em inflar ele de teorias, de técnicas, de nomes famosos de pessoas ou instituições e organizações, para que isso dê um certo respaldo para ela cobrar aqueles tantos R$1.000 que ela vai cobrar no treinamento. Né? É isso que acontece, no jogo da vida real é isso mesmo. Agora, é por isso que os problemas persistem, é por isso que a empresa contrata treinamento e não consegue medir o ROI, é por isso que é uma luta para o treinador vender treinamento, porque entrou naquele looping da desgraça que eu falei lá no começo, por causa dessa jogatina de quero provar que sou bom, e você também quer que eu prove que eu sou bom e também quer me provar que sou bom, mas no fundo ninguém ama ninguém nessa parada aqui e no final a gente já sabe onde é que vai dar. O currículo entra então como um argumento de negociação, vamos dizer assim, quando não deveria ser isso. Eu acredito em treinamentos que sejam criados, formulados, construídos
com base em mudança de mentalidade. Quando eu percebi isso, eu já desenhei treinamentos que não tinham isso. E aí eu percebi que não mudava ninguém por muito tempo. Eu percebi que isso não ia levar a lugar nenhum. Participei de zilhares e zilhões de treinamentos presenciais e online, no Brasil todo. Já vi todo tipo de treinamento. E aí cheguei a essas mesmas conclusões. Por experiência, não li nenhum livro, eu fui viver isso. Li também, porque estudo, mas é a vivência. Cara, isso não muda. Daqui a pouco, o sujeito que eu vi num treinamento em 2010, eu tô vendo de novo ele em 2018, procurando mexer nas mesmas coisas. Tem algo errado, e não é só um, são vários. Aí eu fui chegando nessa coisa do comportamental. E aí comecei a construir treinamentos que usam um bom período dele para tratar de mentalidade, de perspectiva. Inclusive se o treinamento é técnico. Vai ter um pedaço para conquistar o engajamento do participante a querer mudar. Isso vem com um trabalho focado em mentalidade. Todos os meus treinamentos, quem já fez aqui sabe, todos os treinamentos começam com uma parte forte de mentalidade. Porque se eu não conquistar o engajamento do líder e do colaborador para mudar, o resto do treinamento não faz o menor sentido para ele. Tá bom? Alta liderança tem dificuldade de mudar, né? E eu estava lá no título da live, né? Por que os treinamentos corporativos não mudam os líderes e por que isso não é culpa deles? Não é culpa deles porque não é culpa deles o treinador não conseguir despertar essa mudança e não é culpa deles o treinamento ter sido estruturado do jeito que é estruturado. Talvez eles tenham a meia-culpa na questão de se apaixonar tanto por currículos na hora de negociar o contrato e ficar focado na gordura de nomes bacanas e chiques que tem na proposta comercial. Mas a alta liderança, você precisa despertar nesse sujeito o engajamento dele querer mudar. A gente sabe disso, quem trabalha com treinamento sabe aqui que tem uma pancada de alta liderança que acha que não precisa mudar. E ele acha mesmo que não precisa mudar. Tem alguns que acham que são deuses, entendeu? Mas, a bem da verdade, se você sentar para tomar café com um sujeito de elite da liderança, ele vai te apertar. E aí você vai sentir onde é que estão os seus gaps. Pergunta como é que eu sei, porque eu já sentei várias vezes e já me apertaram num estrangulamento psicológico que faz você ver a verdade. Essa é a verdade. O sujeito faz você ver a verdade do que você precisa encarar. Os treinamentos do jeito que são não mudam ninguém. Ou alguma coisa precisa ser feita, ou a gente vai ficar nesse chove não molha pro resto da vida. Eu me recuso a fazer isso. Então, a alta liderança precisa ser conquistada pelo treinador e a estrutura focada em mentalidade tem a chance de fazer isso, tá? Você quer ver uma coisa legal? Você já fez treinamentos? Vocês colocaram aqui que um monte de gente fez treinamento. Gi, você gostou do meu cenário, né? Tá da hora que eu tô melhorando ele, hein? Tô aprimorando aqui pra fazer os vídeos. Obrigado, adorou o tema da live, que bacana, gente. Coloca pra mim se vocês estão gostando, tá? Do treinamento, muito importante do nosso papo, muito legal saber isso. Ó, Gustavo, se o líder e o contratante não têm visão voltada para mudança comportamental, a empresa é corresponsável pelo treinamento não dar resultado. É isso, cara. Acho que assim, a mensagem de todo esse papo vai ser: você quer mudar uma pessoa de verdade e para sempre? Foca no comportamento, esquece a parte técnica. Foca no comportamento, foca em mudança. Faz um treinamento comportamental que tenha uma parte forte de mudança de mentalidade nele. Aí você tem chances altíssimas de mudar para sempre uma pessoa. Vitor, você vai salvar a vida dela naquele treinamento? Não. E eu tenho certeza que você sabe disso. Mas você vai ter aberto nela perspectivas que pro resto da vida vão abrir para ela portas que vão fazer ela ser melhor a cada dia. Essas portas nunca vão ser abertas com uma ferramenta e uma técnica na mão. É mudança de mentalidade e de comportamento. Olha um exercício legal. Você já fez vários treinamentos? Eu tenho certeza que se eu te apertar, você não lembra de 5 coisas impactantes que você ouviu nesses treinamentos até hoje. Você não vai saber me falar 5 coisas. E não vai saber falar mais ainda 2 que você aplicou na sua vida. Não importa se o treinamento era lindo, não importa se você abraçou um monte de gente lá, não importa se você fez um monte de amigo e grupos de WhatsApp, e se foi mais antigo, se adicionou um monte de gente no Orkut, quando eram treinamentos antigos. Não importa.
você não vai lembrar de 5 coisas que te transformaram, poucas pessoas vão, ou seja, você não vai lembrar de 2 que você implementou na sua vida e isso trouxe uma mudança até hoje para você. Você vai ter dificuldades enormes em fazer isso. Entendeu? É nessa linha que eu vou pensando para formular esses conceitos, né? Ou seja, os problemas continuam, né? Os problemas, na verdade, é essa história de que, olha, putz, eu melhorei um pouco. Melhorei um pouco não é resolver problema, gente. A questão não é melhorar um pouco, você tem que procurar resolver problema. Gente que melhora um pouco de coisa tá cheio. Aí você joga em uma divisão de pessoas que melhoram algumas coisas. Se você quiser jogar na divisão de gente que impacta, transforma e muda, a divisão é outra, as regras são outras. Você joga a regra, você vai jogar a regra da sua divisão. Ponto. Se você quiser argumentar comigo e falar, mas Vitor, as regras da sua divisão podem ser diferentes da minha. E tá tudo bem. Você vai jogar baseado nas regras da sua divisão, eu vou jogar nas regras das minhas. E as minhas lives, liderança de verdade é primeira divisão. Então essas são as regras de primeira divisão. Pessoal, tem um caso muito legal. Nossa live faltou 10 minutinhos para acabar. Tem uma live, tem um case muito legal de um sujeito que eu fui atender, uma alta liderança de uma instituição. E aí a empresa, era coaching executivo, a empresa colocou o quê? O sujeito precisa melhorar relacionamento. Ele é incrível trabalhando, mas é um sujeito difícil pra cacete de se relacionar. Sabe o que mudou essa pessoa? Não vou conseguir contar a história toda, mas isso me marcou muito. O que mudou esse sujeito foi algumas sessões que a gente fez focadas em mentalidade. Eu estava com uma estratégia de mentalidade. E ele olhou para a vida dele e percebeu quantas pessoas ele perdeu. E algumas delas perdeu, a pessoa perdeu entes queridos, amigos queridos que tiraram a vida. Algumas pessoas que ele perdeu ao longo do caminho e que ele enxerga algum tipo de culpa no jeito que ele se comportava. Eu podia ter mudado a vida dele com avaliação 360, SWOT, janela de Joe Harry, um plano de ação, rota do sucesso? Podia? Podia. Quer dizer, não podia, assim, eu podia ter usado, mas não ia mudar ele. O que fez ele mudar foi quando ele percebeu os seus comportamentos, olhou para trás e viu o quanto ele perdeu se comportando daquele jeito. A partir daquele momento a mentalidade dele mudou, a perspectiva dele mudou e ele seguiu o próprio caminho dele, com técnica, com ferramenta, ou o que mais ele quiser, ele mudou aquele gap. Entendeu? Esse exemplo exemplifica o que eu quero falar para você. Muitos comentários legais aqui, pessoal. Antes de darmos treinamento para as empresas, precisamos alinhar o treinamento com os líderes desse pessoal. É legal. E ver também se o líder vai sacar isso aqui. Porque também tem, lembra, a meia-culpa da empresa. A empresa também é apaixonada pela parte estrutural, ferramental e técnica e quer que o cara mude o comportamento. Então também é nosso papel apresentar para eles isso. Você quer que o sujeito mude o gap? Então você desapaixona dessa coisa aqui e vai para essa coisa de mentalidade e comportamento. Soft skills, como o Gustavo colocou aqui. Também é nosso papel descortinar isso para eles. Qual a dica para contratar a empresa de treinamento eficaz? Porra, legal, hein? Tem que pesquisar, Bia, as empresas que têm treinamentos focados em mentalidade e em comportamento. Entrevista o sujeito da empresa. Entrevista o cara da empresa para ver qual é a pegada dele. Se o sujeito vier muito com parte teórica e estrutural, tá no meio desse limbo, entendeu? Ousa algumas empresas diferentes, né, para ver qual delas vai gerar essa pegada de comportamento. Eu acho que a dica principal é entrevista o fundador da empresa, entrevista o treinador, para entender quais são as prioridades dele, o que ele pensa sobre comportamento e sobre a parte técnica, tá? Para fechar essa live de hoje, eu quero trazer uma perspectiva para você que foi fundamental para mim, que quando eu percebi isso de verdade, isso me alçou a um outro patamar que eu não tinha como desenvolvedor e também me fez ver a porrada de erro que eu estava tendo no processo de desenvolver gente. Quando você muda uma pessoa, quando você... Tem uma frase, eu adoro ler, tem uma frase em um romance famosíssimo
do Lev Tolstói, tá até no meu armário ali, que é o romance dele, Anna Karenina, um romance incrível do Tolstói, russo, que tem um primeiro parágrafo impressionante, que diz assim, toda família feliz, todas as famílias felizes se parecem, né? Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Então é algo mais ou menos assim, todas as famílias felizes de alguma forma se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Eu trago isso para o ser humano. O ser humano, para mim, é todo igual, todo parecido. Cada ser humano infeliz é infeliz à sua maneira, por algumas poucas características que mudam uma pessoa da outra. Mas na essência somos todos iguais. Todos iguais. Temos ambições muito iguais, desejos muito iguais, a gente dá nomes diferentes, mas somos farinha do mesmo saco. O que eu entendi com isso? Quando você, sabendo disso, eu também percebi, então todo ser humano, para ser mudado na sua essência, também a chave é a mesma. E aí, a partir dessa perspectiva que eu fui lapidando, atendendo e testando, os meus resultados foram muito melhores. E para mim eu validei isso. A transformação definitiva de pessoas me mostrou isso. Quando você muda um comportamento de alguém, não necessariamente você muda o que ela acredita, a mentalidade dela. Mas quando você muda a mentalidade dela, definitivamente você muda os comportamentos. O que isso me levou a entender? Se eu trabalhar ferramentas, técnicas, conceitos e teorias para atacar a prática do comportamento da pessoa, ela pode adquirir um ou outro hábito diferente na vida dela, mas em algum momento ela vai ter um retrocesso, porque a mentalidade dela não mudou. A crença que ela tem com relação àquilo não mudou. Quando você muda um comportamento, não necessariamente você muda o que uma pessoa acredita. Então ela retrocede. Mas quando você muda a mentalidade dela, amplia seus horizontes, automaticamente você muda os comportamentos dela. Porque a vida que ela enxerga passa a ser diferente. Ela enxerga a vida de uma montanha diferente. Aí a mudança vem e dura. Mas, Vitor, você falou que o negócio é treinamento comportamental, agora está falando que quando muda o comportamento... Entende uma coisa, entre treinamentos corporativos, o comportamental é sempre melhor do que o técnico, no sentido de transformar as pessoas em grande número e para sempre. Sempre, comportamental vai ser melhor. Agora as empresas estão vindo com essas histórias de soft skills, porque isso está sendo evidenciado, já tentamos tanto e não deu certo. Então, entre técnico e comportamental, sempre o comportamental. E dentro do comportamental, não foca nas ações, foca na mentalidade. Essa é a fórmula. Sempre o comportamental e dentro do comportamental muda a mentalidade. Porque quando você muda um comportamento, você não necessariamente muda o que eu acredito. E eu caio de novo mais pra frente. Mas quando você muda o que eu acredito, a minha perspectiva, os meus horizontes, você muda definitivamente os meus comportamentos. Aí você me transformou. Beleza? Pessoal, muito legal estar aqui com vocês hoje. Muitos comentários legais aqui. Me perdoem se eu não respondi a alguns. A Gisele colocou. Já vemos um movimento interessante das empresas investindo em treinamentos para líderes. Minha opinião é, as empresas precisam investir em treinamentos para líderes, fazendo efeito cascata. Vou complementar a sua com a minha. A empresa precisa investir em treinamentos comportamentais de mudança de mentalidade para os líderes. E aí, esses líderes mudam os seus horizontes, suas perspectivas, e eles são influências para os seus liderados. Aí você consegue esse efeito cascata de um jeito massivo e permanente. Muito legal. Pessoal, obrigado demais pela presença de vocês. Gostaram? Aperta o coraçãozinho aí se vocês gostaram. Adorei estar aqui com vocês tratando desse tema. Muito obrigado pelas opiniões de vocês, por vocês terem colocado suas opiniões. Isso é importante, é isso que a gente quer nessas lives, tá? Pra gente poder crescer. Cresceu 1% nessa live? 1%? Alguma coisa que você percebeu vai levar daqui que você não tinha percebido ou que vai te fazer pensar diferente? É isso que eu quero.
toda semana a gente sobe juntos aqui. Os seus comentários também me desafiam a subir 1%. É isso que eu quero. Eu não estou aqui para ser professoral para você. Eu quero refletir juntos e quando vocês me respondem, isso, eu também aprendo com vocês tanto o quanto eu me disponho a falar e tratar aqui nessas lives. Obrigado demais. Quinta-feira que vem nós vamos estar juntos às 20 horas aqui do meu horário do Mato Grosso e às 21 do horário de Brasília. Quinta-feira, já trava sua agenda aí, convida alguém para participar com você. Coloca nos comentários, esse vídeo vai lá pro IGTV, tá? Se quiser indicar para alguém, assistir algum pedaço de novo, ele vai estar lá no IGTV já. Coloca seus comentários, suas sugestões de temas para as próximas lives. O que você quer me ouvir falar? Hein? Vamos lá, dá sua ideia. Daqui a algumas lives eu vou começar a entrevistar algumas pessoas, vou ter alguns convidados e aí a gente vai sempre discutir liderança de verdade. A minha batalha é por mais líderes melhores para esse mundo. Obrigado por vocês estarem aqui. Um beijo, obrigado pela companhia. Vamos curtir sexta-feira à noite e a gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado, viu?